O eventual governo comandado pelo vice-presidente Michel Temer teria condições de fazer a economia voltar a crescer e gerar empregos? Analisando o programa de intenções Uma Ponte para o Futuro, divulgado pelo PMDB, o economista César Locatelli acha que não. Para ele, as ideias do documento fariam o Brasil retroceder ao tempo do neoliberalismo e de menos direitos aos trabalhadores. E o ajuste fiscal proposto pelo PMDB traria mais recessão. Deveria se chamar Uma Ponte para o Passado, porque a gente está voltando a 15, 20 anos atrás. Sendo aplicado o que está escrito aí, a gente vai ver uma perda grande de direitos dos trabalhadores, a gente vai ver uma quantidade grande de recursos hoje do governo que vão para ajudar as pessoas mais pobres serem redirecionados para outros fins. O programa de Michel Temer também inclui privatizações ou concessões de empresas públicas, flexibilização da exploração do pré-sal e redução de impostos para empresários. Abertura do mercado brasileiro, coisa que a gente parou de falar desde a época do Fernando Henrique. Lembra da Aliança do Livre Comércio das Américas? A gente não ter fronteiras com os Estados Unidos? Está escrito no documento que a abertura comercial é uma das metas. Bom, a abertura comercial vai significar, no meu ponto de vista, uma regressão do desenvolvimento brasileiro. A gente vai voltar a ser exportador de soja e suco de laranja de bens primários. O programa do PMDB também faz propostas que afetam diretamente os trabalhadores. Uma delas pretende fazer com que as convenções coletivas prevaleçam sobre as leis. A agenda sindical fala no fortalecimento da negociação coletiva, no aumento da capacidade do poder dos sindicatos celebrarem acordos e convenções coletivas que possam ampliar os direitos, possam regular o direito, possam definir modos em que o direito é aplicado nas condições concretas que os trabalhadores produzem. Entretanto, quando muitas vezes aparece a ideia do negociado sobre o legislado, vem fortemente influenciada por uma ideia de que o negociado visaria reduzir o direito da lei. A proposta do PMDB que mais desagrada os trabalhadores é a ameaça de acabar com a política de valorização do salário mínimo, que começou em 2004 no governo Lula. De lá para cá, o mínimo teve ganho real acima da inflação de 77%. Tirar essa política que valoriza o salário mínimo é, na verdade, tirar um instrumento que visa diminuir a desigualdade salarial e, por outro lado, é tirar um instrumento que fortalece o mercado interno. Portanto, não é uma medida coerente com uma política de fortalecimento do trabalho, de redução da desigualdade salarial, de redução da pobreza e, ao mesmo tempo, de fortalecimento do mercado interno. Hoje nós convidamos o sociólogo da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Leonardo Ostronoff, para vir aqui no estúdio do seu jornal conversar com a gente sobre a figura de Michel Temer e os planos do PMDB para um futuro governo que traz ameaça aos trabalhadores. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Bom, professor, o vice-presidente deu declarações hoje, né, a um jornal americano que está pronto para assumir o governo e que já tem até nomes, né, para seu possível ministério. Primeiro disse que não se pronunciaria. E agora, para a imprensa internacional, diz isso. Como você enxerga a postura do vice-presidente nesse momento? Primeiro, dizer que alguém que tem medo de democracia, de que a Dilma fale para a ONU sobre as coisas e que fale, né, sobre democracia, sobre o que está acontecendo aqui e que tem medo de voto, disputar a eleição, é alguém que tem que ficar realmente em questão, né? E Michel Temer, ele representa um retrocesso, porque a gente passou por muita luta, né, para conseguir o voto contra a ditadura militar, depois elegemos Lula em 2002 e o Brasil tinha, no cenário internacional, um avanço, né, uma ideia de avanço, e um reconhecimento desse avanço. O que Michel Temer representa nessa articulação de um golpe, a gente tem que dizer que é um golpe mesmo,
É uma luta contra a democracia, é um atentado à democracia, que vai fazer o Brasil voltar na opinião internacional. Isso já está dado, tem campanhas em Londres, o Parlamento Europeu se posicionou contra, né, o que a gente viu no domingo, toda aquela atividade que a gente viu no domingo, os pronunciamentos, falando de torturadores, e foi um horror geral. E é isso que a gente tem que lutar contra. O Brasil não pode voltar para trás. E essa é a opinião internacional. Por isso, tanto medo da Dilma falar na ONU a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil. Na sua opinião, o vice-presidente está articulando mesmo um golpe contra a presidenta Dilma? Olha, não tenho dúvida. Porque se ele não tivesse o problema de disputar a eleição, porque o voto é o auge da democracia. Então, se ele quer ser presidente, ele que dispute uma eleição e vença, como venceu a Dilma, como venceu o Lula, como venceu o Fernando Henrique também, mas que respeite as regras democráticas. Não há crime de responsabilidade da presidenta, ela nem ré é, enquanto o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele é réu e tem vários apontamentos de corrupção. E em nenhum momento Michel Temer se colocou contra Cunha presidiu o processo. E é isso que a gente precisa pensar. Como é que alguém pode presidir o processo e ter essa aliança toda? Dilma não é ré, né? Então é isso que a gente tem que pensar e refletir. A gente está tendo um atentado contra a democracia. E isso, para o Brasil, é problemático, né? Ô professor, qual que é a sua avaliação sobre o plano, né, do PMDB, do Temer? Qual o risco que isso pode gerar para os trabalhadores? Como que você avalia esse plano? Esse plano ele já vem... A direita brasileira sempre quis, é o sonho da direita brasileira, né? Desde o Fernando Henrique, do Collor, existia a questão neoliberal, de cortar os direitos, cortar salário mínimo, fazer terceirização, o que eles chamam de flexibilização, e que vinha com uma ideia de modernização, né, do país. A gente sabe que isso não é modernização, isso já foi tentado em outros países e nunca deu certo. Na verdade, quem produz é o trabalhador. E eles têm que ser valorizado. Então é o contrário, né? O que a gente fez a partir de 2002, é valorizar o trabalhador, né? E a ponte para o futuro, na verdade, é uma ponte para o passado. Ela aponta com o retrovisor para trás, né? E representa um retrocesso, porque corta os direitos trabalhistas. E isso não vai fazer o Brasil avançar, né? E Temer, na verdade, é a nova chance, é o novo personagem que coloca em cena dessa direita, tanto a Fiesp quanto o mercado financeiro, de conseguir o seu grande sonho, que é fazer essa reforma trabalhista contra os trabalhadores. E quais seriam, né, os primeiros direitos trabalhistas afetados, né, com essa proposta, com esse plano? Acho que a principal questão que se coloca é a terceirização e o salário mínimo. Né? A terceirização ela vem e tira praticamente todos os direitos, porque você passa a não ter mais o contrato pela CLT. Então é um ataque direto à CLT. A CLT vem do tempo de Vargas e não é a melhor das coisas, mas no que nós temos hoje é o que nós temos que defender. É um grande avanço. E tirar a CLT é um grande retrocesso. A ideia deles é ampliar mesmo, a terceirização para todas as Aí você perde todos os direitos, porque você tem outro regime que não passa pela CLT. Aí você tem um regime flexível de trabalho. E aí é que todos os direitos caem, e não só os direitos em si, na carteira, enfim, mas também a própria situação do trabalhador no trabalho, a segurança do trabalho, a saúde do trabalhador, todos esses quesitos não são observados. Então o trabalhador se enfraquece. E aí você começa a ter vários problemas, tanto das leis, como também do próprio adoecimento do trabalhador, né? Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a TVT e o prazer de estar numa televisão dos trabalhadores, né? Tá certo, obrigada.